gente tá falando como que a gente faz para encontrar boas empresas. Eu acho que uma das métricas que a gente tem que ter quando a gente tá falando sobre ação e qualquer investimento, é o investimento ele ter se provado ao longo do tempo. Se a gente pega para ver, a Petrobras é uma empresa que já é de um mercado cíclico, porque está envolvendo a questão do barril de petróleo, gasolina e tal, a gente sabe que tem uma grande variação nisso. Então, ela já é uma empresa muito mais arriscada de natureza do que um banco por si só, que é uma empresa de um setor perene que todo mundo utiliza no dia a dia. Então, se a gente pega para ver, Luan, historicamente, a Petrobras, sempre que ela tomou porrada, sempre que foi para ela cair de joelho, ela se recuperou. Se você pegar para ver o gráfico, por exemplo, seja no impeachment da Dilma, seja na recessão que a gente teve, seja na pandemia lá em 2020, a Petrobras ela caiu um absurdo. Ela sofreu muito durante essas datas, principalmente lá no impeachment da Dilma, que a empresa estava dando prejuízo atrás de prejuízo. Só que mesmo assim, quando a Petrobras ela caiu, ela se reergueu. E você pode ver o gráfico da Petrobras aí na sua casa. A Petrobras, ela cai num ano, ela tem uma baixa gigantesca, só que em menos de 2 anos, 1 ano e meio no máximo, ela já consegue se reerguer e consegue entregar uma boa rentabilidade para quem investe nela. Foi assim na crise da Dilma, foi assim na recessão que a gente teve no Brasil lá em 2016 também, e foi assim na pandemia. Na pandemia, a Petrobras tomou pau, tomou fumo, e no final do mesmo ano, ela já estava lá se valorizando. Claro que a gente tem toda a questão, barril de petróleo, tal, as demandas, mas é uma empresa, Luan, que ela já se provou no tempo. Legal. Então a gente tem um bom filtro em relação a isso. Se a gente pegar para ver também os dados da Petrobras, depois que a gente teve toda a questão do impeachment da Dilma. É uma empresa que reverteu uma dívida bilionária em lucros bilionários. Até 2 anos atrás, a Petrobras estava pagando mais de 50% de dividend yield. Se eu não me engano, era mais que isso, né? Então, a gente teve uma empresa que ela se recuperou, mostrou bons indicadores. Então, se a gente pegar para ver, a Petrobras hoje seria uma baita empresa para investir. Que nem você falou. Só que eu não consigo investir em Petrobras. Porque a gente tem a questão da governança corporativa, que a gente tem, de fato, dentro do governo. Então, você pega para ver, era fato que isso ia acontecer, que o governo iria querer meter a mão ali na Petro. Então, o governo foi lá e colocou o Prats, já um cara ali do governo, já um cara da esquerda, tá administrando a empresa, tá tocando, e já começou o burburinho. Não vou pagar mais dividendo, vou começar a fazer investimento ali, investimento cá, e a gente não sabe para onde vai esse investimento. Eu acho que esse é o grande BO de toda essa história. Não vai pra mão do acionista, não vai pra mão do governo, vai pra mão de quem? A gente não sabe. Pra quem que vai aquela nota fiscal no final do mês. E o pior de tudo, né, é que já tem vários escândalos de corrupção dentro da Petrobras. E a gente, que é investidor, você fica com o pé assim, você fala, caramba, um dinheiro que era pra estar vindo pro meu bolso aqui, vai ficar obra da UAS, obra de não sei de quem. Parceria com a Odebrecht daqui a pouco. Parceria com a Odebrecht, aí assinaram uma obra bilionária, você fala, meu Deus do céu. Pra onde vai a grana? Vai ficar quantos anos sem pagar dividendos, né? Ou pagando o mínimo ali do estatuto. Então, o que preocupa muito o investidor, que principalmente é o que acompanha aqui o Tubacast, é essa falta de previsibilidade de dividendos. Mas aquilo, eu assumo esse risco, né, Rei? Igual eu penso, né? Dá pra você assumir esse risco, mas qual que é o fator mais importante da sua carteira? Mais importante até do que você escolher uma... Você pode escolher alguma empresa ali que seja ruim. O fator mais importante da sua carteira é você diversificar muito bem ela. Então, se você diversificar muito bem ela, eu dou o exemplo da carteira da Laurinha. Eu diversifico, deixo ali as ações, Rei, entre 5% e 10%. Eu não passo de 10%. Não, entre 5% e 10% a porcentagem de ações. Legal. Então, nenhuma ação ali vai destoar muito. Eu não vou ter aquela porrada que às vezes eu tenho, que tem algumas empresas que deu 30%, 40% na carteira dela, mas eu também, quando uma empresa cair, eu não vou sentir muito. E eu vou estar sempre ali recebendo dividendos, que é o que eu gosto mesmo aí da carteira dela para fazer a bola de neve nos investimentos. Então eu acho que o mais importante de tudo aqui, a lição desse podcast, a gente vai falar de outras empresas, mas fica muito bem aí é sobre a diversificação. Tem até um caso legal, né, de um rapaz que estava fazendo mentoria comigo. Ele pegou e falou, Luan, eu investi nas empresas aqui e tal, e eu queria que você desse uma olhada na minha carteira, né? Aí eu falei, não, beleza, vamos olhar, abriu lá a carteira dele. Aí eu comecei a ver, assim, cada empresa, gente, ele tinha R$500 mais ou menos. 500 aqui, 500 ali, 500 aqui. Aí eu falei, legal, várias empresas assim. E uma empresa só, ele tinha R$4.000. E era a empresa mais arriscada pra ele ter esse dinheiro. Qual que era? Que era uma empresa, se eu não me engano, era uma
Era Infracommerce, é uma empresa Nunca ouvi falar. que tá passando por dificuldades agora, mas é uma indicação até do Marco Saravari daqui. Eu falei, beleza, é tudo isso daqui, mas por que você deu uma porrada só aqui? Por que você não colocou a mesma quantidade e já deixado numa caixinha de risco, a gente pode se dizer assim? Aham. Deixa 10% em risco. Aí eu peguei e falei pra ele, ó, aqui você, no mínimo, tá tentando acertar a paulada, porque é uma empresa muito arriscada. Amanhã ou depois ela pode dobrar de valor, mas ela pode cair. E se ela cair, vai fazer um estrago feio na sua carteira. Estrago feio. Então, meu, arrume isso daí, vende um pouquinho dela agora, Vende distribui com lucro. certinho, exatamente. Já vende com o lucro que tá subindo um pouquinho. E sabe o que eu acho interessante também, Luan, voltando um pouco da Petrobras? Ah. Que é uma parada que eu acho essencial quando a gente tá analisando uma ação. Então a gente falou de todo o contexto da Petrobras hoje, principalmente da governança corporativa. É uma empresa que já se provou no tempo, mas além disso tem um outro fator que me impede de investir nela agora, que ela estava basicamente no all-time high, que era ali a máxima histórica da Petrobras. E assim, gente, eu, Ian Pedro, eu não gosto de comprar ação que tá em topo histórico. Pra mim não faz o mínimo de sentido. Já vai dar uma ação- corrigida. Porque ela vai dar uma correção. Porque é só você pensar o seguinte: pra ação ela ter chegado lá em cima, muita gente comprou aqui embaixo. Então é fato que uma hora ou outra, esses caras vão vender. E o cara que vai vender não é o cara que tem 1.000, 2.000, 4.000 reais na Petrobras. É o cara que tem 1 milhão. Que já fez É a dinheiro. mesa de operação, são os traders, são os grandes bancos, as grandes corretoras. Então eles vão vender uma hora ou outra isso. Principalmente com burburinho político. Boa. Comprou barato 2 anos atrás, vai vender caro agora na alta. É fato que vai acontecer. Isso vale para a Petrobras e para qualquer outra empresa da Bolsa. Embora ela tenha muitos indicadores bons ainda, a Petro, eu ainda não consegui investir nela por conta disso. Tá no all-time high. E aí, Luan, eu já tô até com uma estratégia que assim, a Petrobras é uma empresa que eu gostaria muito de investir. Só que devido à governança e também a preço eu não invisto. Mas já coloquei um target. Se a Petrobras ela chegar ali por volta de 25 a 22,50, já começa a investir 500 reais por mês. Se ela chegar ali por volta dos 20 para 19, R$ 1.000 por mês. Porque eu sei que assim, a Petrobras, ela se recupera. Historicamente, ela vai se recuperar. E eu acho que o pior que a gente já teve da Petrobras, ele já passou. Vai vir bronca ainda, e vai vir bronca forte, mas igual a gente teve a Petrobras, uma das mais endividadas do mundo, eu espero que esteja certo que isso não vai acontecer. Então ela vai tomar uma porrada, e eu acho que ela vai continuar caindo e vai abrir oportunidade pra gente entrar, mesmo com uma governança duvidosa. Só que assim, que nem você falou, tem que saber dosar. Você não vai colocar todo o seu patrimônio em Petrobras. Você vai colocar 100 reais, 500 reais. Eu sou um cara que gosta mais de risco, já vou colocar 500, depois vou pra 1.000, vou aumentando minha mão. Então vai chegar um momento que a Petrobras vai falar assim, pô, chegou num preço parecido com pandemia, com a Dilma. Cara, dali não vai cair mais. Porque a gente tem um suporte muito Tem forte. espaço, né? Não tem espaço para queda. Então a parada é justamente comprar na baixa, vai fazendo um preço médio dela, porque depois, historicamente, ela vai se recuperar. E o histórico, quando a gente parar para ver, é de papo de até 1 ano e meio, 2 anos. E eu, não sei você, Luan, mas eu suporto esperar 2 anos para ver uma valorização de 100% na empresa. Tranquilamente. Perfeito. Estratégia boa aí do Ian pra Petrobras. E você falou que não gosta de comprar no topo histórico. Eu tenho uma empresa aqui. Ixi. Eu quero ver se você não investe nessa empresa. Banco do Brasil, né? Basicamente, Rapaz. aí, ó, Banco do Brasil, ela tá em topo histórico. Deixa eu pegar aqui os últimos topo 5 anos. histórico. Topo histórico. Top histórico. O topo foi 58, hoje ela tá 55, então praticamente aí topo histórico. Petrobras se valorizou 60% no último ano, tá com PL de 5. 5. Está Baixíssimo. sendo negociado 0,94. Também é uma... Métrica boa. É uma métrica média, pelo que eu vi aqui. 0,94 é uma média. Você acha aí que Banco do Brasil é diferente de Petrobras ou não? É a mesma coisa de Petrobras? Cara, Luan, eu vendi Banco do Brasil. Quando eu comecei a investir lá em 2021, uma das primeiras empresas que eu comprei, junto com o Itaúsa, foi o Banco do Brasil. Porque naquela época ele estava muito barato, ele estava super descontado e ele já era um bom banco. Né? O Banco do Brasil nos últimos anos ele só tem crescido cada vez mais, tendo cada vez mais lucros, recorde atrás de recorde, dividendo recorde atrás de recorde. Então um banco que é maravilhoso, espetacular. Só que eu tenho uma filosofia comigo, Luan, que eu não fico apaixonado por uma empresa. Eu não fico apaixonado por uma ação, por um fundo imobiliário. Então, no final do dia, Luan, o que vai realmente importar ali no meu investimento é se eu vou ganhar dinheiro ou não, se eu vou ter lucro naquela parada. Porque Banco do Brasil, eu comprei ali por volta de 22, 25 reais. Eu fui carregando ele até os 50. Então, quando ele bateu 50, o que eu fiz? Eu fui lá e vendi.
porque eu já fiz um bom dinheiro em cima dele. Eu já consegui ganhar uma boa grana nele. E tá tudo bem. Porque quando ele bateu nos 50, ele já começou a ir para aquela faixa de preço que é justamente do all-time high. Só que não me leve a mal, pessoal de casa. O Banco do Brasil, ele é um dos melhores bancos da Bolsa. É uma das melhores ações que a gente tem. A carteira de crédito do Banco do Brasil é a carteira trilionária lá do Itaú. E principalmente a carteira de crédito do Banco do Brasil, ela é muito impulsionada pelo agronegócio, que é um motor econômico que a gente tem. Então quando o agro ele cresce, o Banco do Brasil ele se beneficia. E também o cliente que tem conta no Banco do Brasil, geralmente é o cara que trabalha ali, servidor público. Então é o cara que tem uma carreira mais estável por si só. Então tem uma boa qualidade de crédito, tanto de agronegócio quanto de pessoas físicas, e isso acaba sendo muito bom. Um banco maravilhoso. Tem um bom aplicativo, que o pessoal acha que às vezes não sabe, mas o Banco do Brasil é um dos aplicativos mais bem avaliados quando a gente fala de bancos, né? App Store, na Play Store também. Então um banco maravilhoso. Só que assim, Luan, eu quero enxergar a oportunidade. Eu comprei a 25, foi para 50. Opa, tive um dinheiro, se aproximou do all-time high. O que eu fiz com essa grana? Tirei do Banco do Brasil, vendi minhas ações, continua sendo uma boa empresa, mas vendi e realoquei em outra empresa tão boa quanto o Banco do Brasil, mas que está descontada, está abaixo do que ela realmente vale. Então, eu fiz todo esse movimento para aproveitar a oportunidade de mercado. O Banco do Brasil continua sendo uma baita ação maravilhosa. Só que para mim hoje não faz sentido. E até é um negócio pra gente pensar o seguinte: o Banco do Brasil ele já percebeu isso, que o pessoal ainda continua comprando, mas deu uma diminuída. O que ele vai fazer agora? Vai fazer um desdobramento para atrair mais investidor, igual um fundo imobiliário faz. Por que o fundo imobiliário ele faz desdobramento? Para atrair mais investidores. A cota era 100, vai para 10, dilui em 10. E o pessoal acha que fica barata, né? Nossa, agora tá barata. Acha que fica barato, você vai fazer o quê, Luan? Vai chegar e comprar. Então aí ela pode dar uma subida boa só por conta disso. Só por conta disso. Então até o próprio Banco do Brasil já está interpretando que a ação ela tá muito cara. No caso, em relação a preço, embora seja uma ação maravilhosa. Então eles vão fazer desdobramento para isso, para atrair mais investidores, para o cara olhar, o cara que é leigo. Tem muito leigo que, de fato, acaba investindo em Banco do Brasil também, e o cara vai olhar, não tem o conhecimento do desdobramento e falar, putz, tá 25, tava 50, vou investir mais. Aumenta a mão ali na ação e volta a se valorizar. Então, não deixou de ser um bom banco. A questão é que eu encontrei uma oportunidade muito melhor no mercado. E que hoje, E você pode revelar essa oportunidade aí no... Eu posso revelar. Gente, aí você vendeu o Banco do Brasil e comprou qual outra empresa e por quê? Vamos lá. Legal. Eu comprei a Vale. A Vale? Caramba, nessas quedas agora? Ou... Eu comprei a Vale lá no ano passado ainda. Peguei num preço, tô diminuindo um pouco o meu preço médio também, que ela teve essa queda nos últimos meses, mas tô comprado em Vale. Porque a gente tem que pensar assim, Luan, qual que é o forte da Vale? É o minério de ferro. E historicamente, Luan, quem que consome muito minério de ferro? É a China. Se a gente pegar para ver, lá no começo dos anos 2000, a gente teve um grande boom das commodities aqui no Brasil. E ele não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu em praticamente toda a América do Sul. Então as economias que eram emergentes, como é o caso do Brasil, começaram a se beneficiar do crescimento da China e também da Índia, que se tornaram grandes potências. A Índia é uma potência tecnológica e a China é uma potência por si só para ser a top 1 do mundo. Então eles foram consumindo muito, foram crescendo muito e proporcionalmente acabaram comprando mais minério de ferro do Brasil e outros produtos de commodities aqui da América Latina. Então, uma das principais teses para investir em Vale hoje é justamente o fator China. E a China, ela vai querer passar aos Estados Unidos. Só que, olha que bizarro, Luan. Como que a China ela fazia para crescer muito? E cresceu pra caramba dos anos 2000 até 2020 praticamente, as últimas 2-3 décadas. Porque ela tá investindo muito no mercado imobiliário. Começou a investir muito em infraestrutura própria. Tanto que chegou num ponto que a gente tem mais cidades lá na China do que população. E aí se formaram as cidades fantasmas. Tudo aquilo foi levantado com commodity, minério de ferro, cobre e por aí vai. Então, qual que é o grande ponto da China? A China passou por uma mini recessão ali na pandemia, juntamente com a crise do mercado imobiliário, que a gente viu aqueles vídeos, né? Você lembra dos vídeos dos prédios caindo, tipo, não tinha ninguém, muito bizarro. E ficou por isso. Cidade fantasma, bizarro. Então, qual que é o esquema da China agora para ela crescer e passar os Estados Unidos até 2030? Que esse é o target, é isso que ela quer. Ela vai investir em infraestrutura. Só que ela não está investindo em infraestrutura dentro da China. A China está investindo lá na África. A China está emprestando dinheiro para países africanos, Luan. Porque ela sabe muito bem que eles não vão ter condições de pagar.
Então o que a China faz? Empresta o dinheiro para países africanos, Os para caras não eles conseguem investirem pagar. na própria infraestrutura, Sim, que é tipo petróleo, essas coisas petróleo e tudo mais, beleza. Empresta para o país africano, ela sabe que ele não vai conseguir pagar. Então o que a China faz? Beleza, empresta dinheiro para você, tranquilo. Passa ali 4, 5 anos, país africano, ó, a China, não vou conseguir pagar. A China fala assim, pô, beleza, você não vai conseguir pagar, tudo bem. Vamos ser sócio. Vamos ser sócio. Isso aqui vai ser meu agora que você construiu. Tudo bem pra você? Aí o cara vai falar, tudo bem, não tem dinheiro para pagar. E nisso a China acaba dominando a África, acaba tendo mais infraestrutura lá e proporcionalmente, Luan, acaba tendo mais minérios preciosos, porque a África é um país muito rico em minério precioso. É um país extraordinário para isso. Pena que não foi feito da maneira certa lá no período da colonização e ela acabou se ferrando por conta disso. Então a China ela vai voltar a investir em infraestrutura, só que a infraestrutura lá na África. Então a África já está consumindo mais produtos, está de fato crescendo, tanto que nas últimas 2 décadas, ou melhor, na última década, a China ela teve o dobro de investimento na África do que os Estados Unidos. Então o cenário, Luan, de fato é que a China ela vai voltar a consumir muito. E quando a China consome, a Vale ela se beneficia. Tanto que tem uma outra métrica também, que historicamente, sempre que o minério de ferro cresce, o PIB do Brasil, ele cresce junto. Então acho que o principal fator determinante para investir lá na Vale hoje é acreditar num futuro onde a China ela vai voltar a impulsionar a sua economia e ela vai conseguir fazer isso investindo nela mesma, que ela não vai deixar de investir, e principalmente lá nos países africanos, porque a meta lá do Xi Jinping é chegar a 2030 e ser a maior economia do mundo. E junto disso, Luan, também é interessante falar que a Vale tá super descontada. Porque se a gente pega para ver a Vale, ela já valeu 110, 115 reais. Hoje ela tá 60 reais. A empresa ela continuou boa. Claro que ela tomou porrada. Mas lembra o pessoal de casa que a Vale é uma empresa cíclica. E ciclos acontecem. Ciclo de alta do minério de ferro, ciclo de baixa. Então a Vale é uma empresa que já se provou no tempo também. Infelizmente tiveram tragédias que levaram a gente a falar isso, mas mesmo com tragédia a Vale ela se provou no tempo. Quando a gente pega para ver a Vale com as suas principais concorrentes mundiais, a gente consegue ver que ela está muito barata em relação a outras empresas de minério de ferro. E também, Luan, no ano passado, você se lembra, teve um fundo soberano árabe, um fundo de família que acabou comprando uma operação dentro da Vale de cobre e níquel. E pouca gente noticiou isso. Que eles fizeram um grande investimento numa operação que tem dentro da Vale, e esse investimento que foi numa empresa que pertence ali à Vale, que está debaixo do guarda-chuva dela, pode até mesmo, quem sabe, o pessoal já comenta por aí, levar um IPO de uma empresa que está dentro do guarda-chuva da Vale, de uma operação dentro do guarda-chuva. Que a gente fala no mercado tradicional, né? Que é a empresa tem não é upside, eu esqueci o termo que a gente utiliza. É opcionalidade, isso daí chama. Opcionalidade. É um ativo precioso que tá dentro da empresa que você comprou, que pode se tornar algo muito grande, né? Depois eu posso contar até o caso da Amazon. É opcionalidade dentro da Vale. Então, tem uma opcionalidade dentro da Vale. Pouca gente fala isso. Uma operação de cobre e níquel. O Fundo Soberano Árabe, ele colocou uma grana nisso. Então imagina se a gente tem, quem saiba, um IPO dessa operação, uma expansão dela. Quem vai se beneficiar é a própria Vale. E aí, a gente também tem que comentar. Isso aí é um ponto bonito, China, Vale descontada, concorrência, Fundo Soberano. Só que a gente tem a parte negativa. A primeira parte negativa é que é uma ação cíclica. Então a gente tem que saber jogar em relação ao ciclo. E o segundo, que nem eu falei no começo do podcast, não era só a Vivara. Outras empresas estão sofrendo interferência na governança. E na Vale não é diferente. Né? O governo já está tentando colocar uns pauzinhos para colocar o manteiga, né, que a gente fica brincando, dentro da Vale. E aí eu acho que esse é o principal risco hoje dela. Eu não diria nem que é a relação do ciclo do minério de ferro, mas sim a relação da governança. Comece a investir o quanto antes, se você não investe. Eu acho muito importante você começar a fazer isso. E a gente está num momento de cautela aqui no Brasil, digamos assim, porque tem muita coisa acontecendo, igual você vê ao longo do podcast, interferência externa, a gente tem política do Brasil, isso impacta na economia, em dólar, enfim. Mas mesmo num cenário de incerteza, que é o que a gente está enfrentando hoje, a gente pode ver isso logo menos, a gente consegue encontrar boas oportunidades.